Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Eu gostei bastante do resultado, espero que gostem. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família. Você que gosta de crochê, gosta de peças fáceis, eu te convido, se inscreva. Ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Na largura ficou com 43 centímetros e no comprimento de picô a picô ficou com 98 centímetros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o nosso gráfico, o gráfico da nossa aula de hoje. Este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é muito lindo. Eu gostei bastante do resultado. Espero que gostem, assim como eu gostei. Ele é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Para a última carreira, aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e nas pontas eu fiz esta carreira de 4 pontos altos com picô. Tudo muito fácil. Eu gostei bastante do resultado. Ele é muito lindo, é bem detalhado, mas não é difícil. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 78 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer um total de 78 correntes. Feitas as 78 correntes, vamos marcar aqui a última corrente e vamos subir com mais 4 correntes. Vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui nós vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante novamente, tirar mais 2 argolas. Este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Eu vou adiantar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha primeira carreira, a minha carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui no total de 79 pontos altos, porque fizemos 78 correntes e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos no total de 79 pontos altos. Vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou fazer aqui 2 correntes. Vou fazer 2 correntes porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Feitas as 2 correntes, vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira de quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Aqui nós já fizemos
3 quadrados. Nós vamos fazer um total de 24 quadrados. Então, vamos fazer os 24 quadrados e lá na outra ponta, vamos encerrar com os 4 pontos altos. Eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha carreira de quadrados. Então, eu fiz aqui os 4 pontos altos em uma ponta e os 4 pontos altos na outra. Estes pontos altos nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Aqui no meio ficamos com 24 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com as 2 correntes, porque é a altura do meu ponto alto, e vou copiar os outros 3 pontos altos. Como eu falei, até o final do nosso trabalho, nós vamos levar estes 4 pontos altos em uma ponta e os 4 pontos altos na outra. Então, eu copiei aqui os pontos altos. Vou copiar agora 5 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Copiei um quadrado. Novamente, 2 correntes. Pular as correntes, copiar o ponto alto. Copiei o segundo quadrado. Vou copiar o terceiro. O quarto quadrado. E o quinto quadrado. Então, eu copiei aqui nesta ponta 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, aqui nesta corrente, eu vou fazer agora 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, porque é um ponto alto que nós vamos pular, e no outro quadrado, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficou desta forma. Novamente, uma corrente. Vamos pular este ponto alto, e aqui no quadrado, vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficamos aqui com 3 grupos de pontos altos. Não vamos contar com este ponto alto, que este ponto alto é este aqui que nós copiamos. Então, ficamos aqui com 3 grupos de pontos altos. Feito isto, vamos fazer agora 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Feitas as 8 correntes, vamos pular este quadrado, e aqui no próximo quadrado, vamos fazer os 3 pontos altos. Então, vamos fazer 1, 2, 3 pontos altos. Então, nós ficamos com essa argola aqui. Nessa argola, nós fizemos 8 correntes, pulamos este ponto alto, as 2 correntes deste quadrado e o próximo ponto alto. Aqui, eu vou fazer novamente uma corrente, pular este ponto alto. Aqui no quadrado, vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular o ponto alto, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Aqui neste meio, nós teremos 6 grupos de pontos altos. Aqui nós fizemos 3. Aqui no meio, nós vamos fazer 6. Então, eu já fiz 3, vou completar os outros 3 e já trago para mostrar para vocês. Então, eu fiz aqui os 6 grupos de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da mesma forma, fazendo uma corrente entre eles e pulando o ponto alto da carreira anterior. Agora, vamos repetir as 8 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Feito isto, vou fazer da mesma forma que fiz do outro lado. Então, vou pular este ponto alto, as 2 correntes e este ponto alto. No próximo quadrado, vou fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular um ponto alto, repetir os 3 pontos altos. Então, aqui deste lado, eu vou repetir os 3 grupos de pontos altos que eu fiz do outro lado, lá no início. Então, 2 e o terceiro grupo de pontos altos. Aqui, eu fiz a mesma quantidade de grupo de pontos altos que eu havia feito deste lado. Agora, eu vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui ficamos com mais 3 grupos de pontos altos. Eu vou copiar os últimos 5 quadrados, que nesta ponta vai restar 5 quadrados, eu vou somente copiar também, igual eu fiz lá do outro lado. Então, 1,
2 quadrados, 3, 4 e o quinto quadrado. Então, só copiei os 5 quadrados restantes. Vou copiar os 4 últimos pontos altos. Como eu falei, estes pontos altos em uma ponta e na outra, nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Então, eu copiei aqui os 4 últimos pontos altos. Então, esta nossa carreira ficou desta forma. Copiei aqui os 4 pontos altos, nesta ponta copiei 5 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Copiei este ponto alto, aqui neste quadrado fiz os 3 pontos altos. Fiz uma corrente, pulei o ponto alto da carreira anterior, no próximo quadrado, 3 pontos altos. Uma corrente, pulei o ponto alto da carreira anterior, no próximo quadrado, 3 pontos altos. Fiz uma argola com 8 correntes, aí pulei este ponto alto, as 2 correntes e o próximo ponto alto. No próximo quadrado, eu fiz os 3 pontos altos. Aqui neste meio, ficamos com 6 grupos de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui deste lado, eu repeti o mesmo que eu fiz deste. Fiz a argola com 8 correntes e os 3 grupos de pontos altos. Copiei aqui o último ponto alto. Aí, restaram 5 quadrados e os 4 pontos altos. Então, estes pontos altos em uma ponta e na outra, e estes 5 quadrados em uma ponta e na outra, nós vamos levar também até o final do nosso trabalho. O nosso desenho, o nosso gráfico será aqui no meio. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu já adiantei esta carreira porque eu só copiei. Como eu falei, os 4 pontos altos e 5 quadrados eu vou levar até o final do nosso trabalho. Então, eu não vou ficar repetindo. Quando eu trouxer a carreira, eu já vou trazer com este início pronto. Aí, chegamos aqui em cima do primeiro grupo de pontos altos. Então, eu copiei o ponto alto da carreira anterior, vou fazer aqui apenas uma corrente. Feito isto, vou lá naquela corrente onde nós fizemos, naquela corrente única, naquela uma corrente que fizemos, e vou fazer aqui os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficou desta forma. Aqui em cima destes pontos altos, eu coloquei apenas uma corrente. Aqui também, eu vou fazer uma corrente, pular os pontos altos, e aqui nesta corrente, eu vou repetir os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Então, na carreira anterior, nós estávamos com 3 grupos de pontos altos. Aqui, nós ficamos apenas com 2. Aqui, ao invés de 8 correntes, eu vou fazer apenas 4. Então, 1, 2, 3, 4. Feito isto, vou aqui no meio desta corrente e vou fazer um ponto baixo. Novamente, 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou pular este grupo de pontos altos e aqui nesta corrente, vou repetir os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os pontos altos e aqui nesta corrente, repetir os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, aqui neste meio, nós vamos fazer desta forma. Na corrente, nós vamos fazer os 3 pontos altos e em cima dos pontos altos, apenas uma corrente. Então, eu vou fazer assim até este quadrado aqui, preencher aqui com pontos altos e já trago para mostrar para vocês. Então, eu já preenchi aqui as correntes com os 3 pontos altos, e em cima dos 3 pontos altos, coloquei apenas uma corrente. Então, aqui neste meio, ficamos desta forma. Na carreira anterior, eram 6 grupos de pontos altos. Aqui, nós ficamos apenas com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou repetir aqui o mesmo que eu fiz deste lado. Então, tudo que eu fizer deste lado, eu vou repetir aqui. Então, eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4, vou aqui no meio das 8 correntes, vou fazer um ponto baixo. Novamente, 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou pular estes pontos altos e aqui na corrente vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, na corrente, os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, e pular estes pontos altos e copiar aqui o último ponto alto. Então, o mesmo que eu fiz do outro lado, eu fiz deste. Vou copiar os 5 quadrados e os últimos 4 pontos altos. Então, encerramos aqui esta carreira. Copiei os 4 pontos altos e os 5 quadrados.
Chegamos nos 3 grupos de pontos altos. Então, eu copiei aqui este ponto alto, que eu vou sempre continuar copiando até o final do nosso trabalho. Aqui em cima dos pontos altos, eu fiz apenas uma corrente. Na corrente, eu fiz 3 pontos altos. Uma corrente, pulei os 3 pontos altos da carreira anterior, na próxima corrente, 3 pontos altos. Aí, chegamos na argola de 8 correntes. Eu vou fazer 4 correntes, no meio da argola, vou fazer um ponto baixo. Aí, 4 correntes, e aqui deste lado, da mesma forma. Então, eu pulei estes pontos altos, e na próxima corrente, fiz os 3 pontos altos. Uma corrente, pulei os pontos altos da carreira anterior, na próxima corrente, 3 pontos altos. Fiz assim até esta ponta. O que eu fizer aqui, eu vou repetir aqui. Então, eu fiz as 4 correntes, e aqui no meio das 8 correntes da carreira anterior, eu fiz um ponto baixo. 4 correntes, e aqui deste lado, copiei o mesmo que eu fiz deste. Então, o que eu fizer deste lado, eu vou repetir deste lado. E aqui no final, copiei os 5 últimos quadrados e os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já iniciei esta carreira. Copiei os pontos altos e os 5 quadrados. Então, chegamos aqui nos grupos de pontos altos. Aqui eu vou repetir esta carreira. Então, nós vamos intercalar. Onde for corrente, nós vamos colocar os pontos altos, e onde estiver na carreira anterior os pontos altos, nós vamos colocar correntes. Então, aqui, na carreira anterior era corrente. Agora, eu vou copiar aqui, vou fazer aqui os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Aqui, na carreira anterior, são pontos altos. Eu vou colocar apenas uma corrente. E aqui, nesta corrente, eu vou repetir os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Então, em cima do grupo de pontos altos, nós vamos intercalando desta forma. Eu vou pular este último grupo de pontos altos. Vou repetir aqui as 4 correntes. Então, 1, 2, 3, 4 correntes. Feito isto, vou lá próximo ao ponto baixo da carreira anterior, onde nós fizemos aqui nas 8 correntes, e vou fazer aqui um ponto baixo. Copiar o ponto baixo da carreira anterior, e após o ponto baixo, fazer mais um ponto baixo. Então, nesta carreira, nós teremos aqui no meio 3 pontos baixos. Vou fazer as 4 correntes, 1, 2, 3, 4, vou pular as correntes e este grupo de pontos altos. Aqui nesta corrente, vou repetir os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os pontos altos, na corrente, 3 pontos altos. Como eu falei, no grupo de pontos altos, nos grupos de pontos altos, nós vamos intercalando. Então, quando na carreira anterior for pontos altos, nós vamos colocar corrente. E quando for corrente, nós vamos colocar pontos altos. E aqui neste meio ficou desta forma. O que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste, vou repetir da mesma forma. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerramos aqui mais uma carreira. Então, eu copiei os pontos altos e os 5 quadrados. Aqui em cima do grupo de pontos altos, dos grupos de pontos altos, nós vamos intercalar. Então, aqui na carreira anterior era corrente, eu coloquei os pontos altos. Aqui eram os pontos altos, eu coloquei a corrente. Então, tanto aqui, quanto aqui, nós vamos intercalar. Chegamos aqui nesta parte das correntes. Então, eu vou repetir as 4 correntes. E aqui, nós fizemos um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo antes do ponto baixo da carreira anterior, copiar o ponto baixo da carreira anterior e um ponto baixo após o ponto baixo da carreira anterior. Então, na primeira carreira, nós tínhamos um ponto baixo. Aqui, ficamos com 3. A cada carreira, nós vamos acrescentando um ponto baixo de um lado e um ponto baixo do outro. E copiando os pontos baixos da carreira anterior. Aqui, neste meio, também, nós intercalamos os grupos de pontos altos. E aqui, eu fiz da mesma forma que eu fiz aqui. Aqui, eu encerrei esta carreira da mesma forma, intercalando os pontos altos e a corrente. Copiei os 5 quadrados da carreira anterior e os 4 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já adiantei essa carreira. Aí, chegamos em cima do grupo de pontos altos. Vou fazer uma corrente, pular os pontos altos da carreira anterior e, na corrente, fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Chegamos aqui no último grupo de pontos altos, próximo às correntes. Então, vou repetir aqui as 4 correntes. 1, 2,
3, 4. Vou pular os pontos altos e aqui na corrente, vou fazer um ponto baixo antes dos pontos baixos da carreira anterior. Vou copiar os pontos baixos da carreira anterior. E fazer um ponto baixo após os pontos baixos. Então, aqui nós acrescentamos mais 2 pontos baixos, um de um lado e um do outro. Nesta carreira, ficamos com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer as 4 correntes e vou pular este grupo de pontos altos e aqui na corrente, repetir, fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, ficou desta forma. O que eu fiz deste lado, eu vou repetir do outro lado. Vou encerrar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerramos mais uma carreira. Este início, nesta ponta e na outra, eu só copiei. Aqui, eu intercalei da mesma forma. Continuar fazendo as 4 correntes, vou acrescentar um ponto baixo antes dos pontos baixos da carreira anterior, copiar os pontos baixos e acrescentar um ponto baixo após os pontos baixos da carreira anterior. As 4 correntes e aqui neste meio só intercalei, o mesmo que eu fiz aqui, eu fiz aqui. E nesta carreira nós ficamos aqui com 5 pontos baixos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já adiantei a minha carreira, fiz aqui em cima da corrente os 3 pontos altos. Aí, chegamos aqui nas correntes. Vou fazer novamente as 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou pular estes pontos altos. E aqui na corrente, vou acrescentar um ponto baixo antes dos pontos baixos. Copiar os pontos baixos da carreira anterior. Somente copiar os 5 pontos baixos. E acrescentar um ponto baixo após os pontos baixos. Então, nessa carreira, novamente, nós acrescentamos um ponto baixo antes, copiamos os pontos baixos da carreira anterior e um ponto baixo após. Nesta carreira, nós ficamos com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Vou fazer novamente as 4 correntes, 3, 4... E aqui neste meio, vou intercalar da mesma forma que nós já vínhamos fazendo. Então, 3 pontos altos. O mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiei esta parte. Aqui no último quadrado, eu fiz os 3 pontos altos. 4 correntes e acrescentei um ponto baixo antes dos pontos baixos da carreira anterior e um após. Aqui ficamos com 7 pontos baixos, 4 correntes e aqui neste meio da mesma forma, só intercalamos. O mesmo que fizemos aqui, repetimos aqui e copiamos o finalzinho aqui. Então, esta carreira é a nossa carreira central. Aqui nesta ponta eu fiquei com apenas um grupo de pontos altos. E aqui, um grupo de pontos altos. Aqui, neste meio, 2 grupos de pontos altos. Aqui, eu continuei com as 4 correntes. Sempre nós teremos as 4 correntes, não vamos aumentar essas correntes. Vamos aumentar os pontos baixos. Então, nós iniciamos com um ponto baixo, 3, 5, e encerramos com 7 pontos baixos. Este é o meio do nosso gráfico. Agora, nós vamos fechar esta parte. Vamos se dizer assim, vamos fechar esta teia. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei a carreira. Agora, aqui em cima deste grupo de pontos altos, eu vou abrir o quadrado. Então, uma corrente, pular os pontos altos, aí chegamos nas 4 correntes. Agora, como nós vamos fechar a nossa teia, vamos colocar assim a nossa teia, eu vou fazer aqui nesta corrente os 3 pontos altos. Então, vou acrescentar aqui na corrente 3 pontos altos. Então, 2, 3 pontos altos. Vamos repetir as 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Aqui nós vamos fechar, então, vamos eliminar um ponto baixo de uma ponta e um ponto baixo da outra. Aqui, nós temos 7 pontos baixos. Agora, nós vamos voltar a ficar com 5 pontos baixos. Então, eu vou pular um ponto baixo, vou copiar a partir do segundo ponto baixo. Então, 1,
2, 3, 4, 5 pontos baixos. Então, voltamos a ter os 5 pontos baixos desta carreira aqui que nós havíamos feito. Vou pular o último ponto baixo. Vou fazer aqui as 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Aqui na corrente, vou acrescentar os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os pontos altos da carreira anterior, na corrente, acrescentar os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, aqui nós vamos continuar fazendo da mesma forma, intercalando. E aqui, na teia, ficou desta forma. O mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer lá na outra ponta. Vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei esta carreira. Copiei aqui este início. Aí, aqui em cima dos pontos altos, nós vamos continuar fazendo da mesma forma. Só vamos intercalar. Chegamos aqui em cima desta parte. Vou continuar fazendo as correntes. Na quantidade das correntes, eu não vou alterar nem diminuir. Vou continuar com as 4 correntes. Vou diminuir agora aqui os pontos baixos. Então, aqui, até esta carreira, nós estávamos acrescentando um ponto baixo antes dos pontos baixos e um ponto baixo após os pontos baixos. Agora, nós vamos eliminar um ponto baixo de um lado e um ponto baixo do outro. Então, na carreira anterior, eram 7 pontos baixos. Aqui, nós ficamos com 5. O mesmo que fizemos aqui, fizemos deste lado. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Caso, em alguma das partes, eu falar errado, por exemplo, nos pontos baixos, se eu falar pontos altos e nos pontos altos eu falar pontos baixos, vocês me perdoem. É porque, às vezes, no falar, eu acabo me confundindo. Então, se isso acontecer, me perdoem. Então, já iniciei esta carreira. Aqui, em cima dos pontos baixos, aqui nos pontos altos, nos grupos de pontos altos, só intercalei. Então, agora, vamos fazer as 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou pular o primeiro ponto baixo, a partir do segundo, eu vou copiar. Então, vou copiar aqui 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 pontos baixos. Na carreira anterior eram 5, aqui ficamos com 3. Vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4. E aqui nas correntes, vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. E aqui vou intercalar da mesma forma. Então, ficou desta forma. O mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer lá no outro. Vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei mais esta carreira. Copiei o início, aqui intercalei. Observem que, quando nós estivermos fechando a nossa teia, eu vou acrescentando os 3 pontos altos nas 4 correntes. Então, aqui eu acrescentei os 3 pontos altos nas 4 correntes e aqui eu acrescentei os 3 pontos altos nas 4 correntes. Continuei fazendo as correntes e aqui eliminei um ponto baixo de cada lado. Aqui ficamos com 3 pontos baixos. Na carreira anterior eram 5. Aqui ficamos com 3. Aqui eu intercalei da mesma forma e o mesmo que eu fiz aqui, eu repeti aqui. Copiei o restante e encerrei com os 4 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei essa carreira. Aqui eu intercalei da mesma forma, acrescentei os 3 pontos altos nas 4 correntes. Vou fazer aqui as 4 correntes, 1, 2, 3, 4, e agora eu vou fazer somente um ponto baixo aqui no meio. É este ponto baixo aqui que nós fizemos. Então, vou fazer aqui o meu último ponto baixo. Vou fazer as 4 correntes, 1, 2, 3, 4, e vou acrescentar aqui na corrente os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficou desta forma. Esta carreira aqui que nós fizemos, um ponto baixo nas 8 correntes. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, vou fazer do outro. Então, encerrei mais uma carreira. Então, eu copiei aqui o início, intercalei aqui os pontos altos, acrescentei
o ponto alto, os 3 pontos altos nas correntes, fiz as 4 correntes, fiz aqui apenas um ponto baixo. Aí, fiz as 4 correntes, intercalei este ponto baixo, é esta carreira que nós fizemos aqui de 4 correntes. Esta nossa segunda carreira aqui é esta carreira de apenas um ponto baixo no meio. Agora, vamos fazer esta nossa primeira carreira, nossa carreira com 8 correntes. Então, já adiantei esta carreira, chegamos aqui nas correntes. Vou fazer uma corrente, pular este último grupo de pontos altos e acrescentar aqui nas 4 correntes os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Feito isso, agora nós vamos repetir as 8 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feita as 8 correntes, vamos lá do outro lado, próximo aos pontos altos, ainda nas 4 correntes, e vamos acrescentar aqui os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Aqui no meio, nós vamos continuar intercalando da mesma forma. Então, ficou desta forma, é a nossa carreira de 8 correntes. O mesmo que eu fiz deste lado, vou fazer do outro. Vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha carreira de 8 correntes. É esta primeira carreira. Então, eu copiei o início. Observem que aqui nós iniciamos com 3 grupos de pontos altos. 1, 2, 3. Aqui nós encerramos com os 3 grupos de pontos altos. 1, 2, 3. Aqui no meio, eram 6 grupos de pontos altos. Encerramos aqui com 6 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fizemos as argolas de 8 correntes cada. Então, esta carreira é esta primeira carreira aqui que nós fizemos. Este é o nosso gráfico. Agora, nós vamos continuar repetindo, somente repetindo, até o final do nosso trabalho, até o comprimento desejado. A nossa próxima carreira é a nossa carreira aqui de um ponto baixo, no meio das 8 correntes. Então, nós vamos aqui sempre intercalando. Então, aqui nós vamos fazer as 4 correntes, um ponto baixo no meio das 8 correntes, aí as 4 correntes do outro lado e intercalar os quadrados. Depois depois será a nossa carreira de 3 pontos baixos aqui no meio, depois a de 5, depois a de 7. Aí depois vamos diminuir, fechar aqui a nossa teia. Então, é somente repetição. Como é só repetição, eu vou continuar o nosso trabalho e já trago para mostrar para vocês, mas o nosso gráfico é isso aqui. Caso tenha alguma dúvida, voltem e assistam de novo para vocês sanarem todas as dúvidas. Mas com certeza, todos vocês vão sim conseguir fazer, é bem fácil. Espero que tenha conseguido passar direitinho para vocês. Eu vou adiantar e já trago para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta do nosso trabalho. Então, como prometido, eu já adiantei aqui o caminho de mesa e trouxe para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta. O tom de verde não está mostrando o tom certinho, mas na foto da capa, vocês viram direitinho o tom de verde, é muito bonito. Eu tô gravando com a claridade do dia e tá um pouco nublado, então não tá aparecendo o verde direitinho, mas é um verde muito lindo. Então, eu só fui copiando gráfico a gráfico, copiando as carreiras. Na aula, nós paramos aqui, nesta carreira de 8 correntes. Depois, eu só fui acrescentando carreira a carreira. Fiz a carreira de um ponto baixo, no meio das 8 correntes, depois a de 3, a de 5, a de 7, fui voltando, só fui fazendo carreira a carreira. Aqui nesta ponta e nesta, nós só copiamos, e aqui no meio, intercalamos os quadradinhos abertos e fechados. Então, eu fiz assim até o final, até o comprimento desejado. É o que vocês vão fazer, até o comprimento desejado. Chegamos aqui na penúltima carreira. Esta carreira que eu fiz aqui, é a carreira que aqui no meio é 8 correntes. Porém, como nós já vamos encerrar, não vamos mais continuar o nosso trabalho, aqui eu coloquei apenas 2 correntes. Então, eu fiz da mesma forma
que eu faria esta carreira, que é essa carreira de 8 correntes. Eu fiz da mesma forma, porém, aqui, ao invés de fazer 8 correntes, eu fiz apenas 2. Porque aqui nós vamos encerrar o nosso trabalho. Feito isto, eu fiz a carreira de quadrados, que a nossa segunda carreira é uma carreira de quadrados. Então, eu fiz a carreira de quadrados. Aqui terão que encerrar com 24 quadrados. Nós começamos com 24 e aqui também terá 24. O nosso ponto alto do quadrado eu fiz na corrente. Então, aqui eu fiz ponto alto, fiz o ponto alto aqui, copiei este ponto alto, copiei este, e assim, quando encerrar os quadrados, terão que ter 24. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 quadrados. Os 4 pontos altos em uma ponta e os 4 pontos altos na outra. E a nossa última carreira, nesta parte, é uma carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar com uma carreira de pontos altos. Lembrando que aqui, para ficar fechadinho, eu troquei a agulha, a numeração da agulha. O nosso trabalho todo eu fiz com a agulha 3,5. Para fazer essa última carreira, eu fiz com a agulha 3. Para ficar certinho os pontos, não ficar folgado os pontos altos. Então, eu troquei a numeração da agulha. Se vocês estiverem fazendo com uma agulha número 4, vocês vão trocar pela 3,5. E assim, sucessivamente, trocar por uma agulha menor. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. A última carreira já é com a agulha que nós fizemos por todo o trabalho. Então, aqui neste caso, eu fiz com a agulha 3,5. A última carreira eu vou fazer com a agulha 3,5. Então, eu fiz aqui o meu último ponto alto. Nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, 1, 2. Primeiro espaço, fiz 2 pontos baixos. Vou para o próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, 2 pontos baixos. 1, 2, e assim eu vou fazer nas duas laterais, em cada espaço, 2 pontos baixos. Quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu volto, porque aqui a nossa última carreira será diferente. Então, eu vou adiantar, quando chegar aqui, eu volto para fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Então, eu fiz aqui a minha última carreira nas laterais. 2 pontos baixos em cada espaço. Agora, chegamos em cima dos pontos altos. Vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Vou marcar a terceira e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou voltar lá naquela onde nós marcamos. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô. No mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar 1, 2 pontos altos, no terceiro vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos tombados com picô. Novamente, 3 correntes. 1, 2, 3. Vou marcar a terceira e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz um picô. Feito isto, no mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar aqui 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, a nossa última carreira em cima dos pontos altos serão 4 pontos altos tombados com picô. Aqui, eu pulei apenas 2 pontos altos e fiz o ponto baixíssimo no terceiro ponto alto. Aqui, eu pulei 3 pontos altos e fiz o nosso ponto baixíssimo no quarto ponto alto. Isso aqui é opcional, depende do tamanho do ponto de vocês. Vocês podem pular tanto 2 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no terceiro ponto alto, ou pular 3 e fazer o ponto baixíssimo no quarto ponto alto. Fica a critério de vocês e qual o desejo de vocês, como vocês vão querer fazer.
esta é a nossa última carreira. Então, eu vou encerrar esta carreira e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Então, como prometido, já fiz aqui a minha última carreira por toda a volta. Nas laterais, fiz uma carreira de pontos baixos, em cada espaço, 2 pontos baixos. E nas pontas, eu fiz esta carreira de 4 pontos altos tombados com picô. Então, assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!